Olá, hoje vamos falar de um tema que suscita muitas dúvidas para quem quer começar a investir nos mercados financeiros. O que é, como, quando investir em ETFs. O objetivo deste vídeo é dar a conhecer o que é um ETF, quais as suas vantagens relativamente a outros produtos e a escolher o melhor ETF para si. Antes de começar, é importante dizer que eu não estou a dar qualquer tipo de conselho financeiro, sou apenas mais um tipo na internet a fazer vídeos, a dar a minha opinião, a partilhar a minha experiência com vocês, para que vocês possam ter o sucesso que eu tenho tido até o momento. Não percam tempo, subscrevam o canal, ajudem o canal a crescer, fico muito agradecido por isso. Se já viram outros vídeos, obrigado por voltarem e vamos ao vídeo de hoje. Bom, mas o que significa ETF? ETF é um acrónimo para Exchange Traded Fund. Podem ver o ETF como um cesto das compras, mas em vez de porem só bananas ou laranjas, vocês enchem o vosso cesto das compras com bananas, ovos, leite, carne, peixe. É isso que um ETF significa, mas claro, com ações de tesouro ou ações de empresas. As vantagens que um ETF tem, dignas de mencionar, são simplicidade de negociação. É tão simples comprar ou vender ETFs através do seu telefone ou computador. O desempenho de um ETF é baseado na performance média das ações e empresas que constituem esse ETF. É ideal para quem não quer ter uma exposição muito grande a uma empresa, pois nunca sabemos qual vai ser a performance dessa mesma empresa, e também para quem não tem tempo de analisar o mercado à procura da melhor opção. O ETF oferece-lhe a si a possibilidade de investir o seu capital em diferentes zonas do mercado, tão distintas como energia, saúde ou banca. Em vez de aplicar o seu capital numa pequena parte, numa área muito específica, o que pode estar sujeito a um maior risco caso essa área não tenha uma boa performance, você divide o seu capital. E claro, o custo. As taxas de administração associadas com os fundos de investimento em geral é muito reduzida. Isto deve-se ao facto do fundo de investimento ser um fundo gerido passivamente, ou seja, não tem um gestor de conta associado, o que faz com que os custos de manutenção sejam tão reduzidos na ordem dos 0,05% ou 0,7% ao ano. Mas apesar de ser um produto muito em voga, é importante saber gerir as suas expectativas. É muito difícil obter lucros de forma regular e sistemática com os fundos de investimento. Gente com muita mais experiência do que eu ou você tentou e não conseguiu. Se vocês são novos a investir nos mercados, vocês têm que ter a noção que o mercado tão depressa sobe como desce. Pois o mercado é muito volátil e está sujeito a pressões ou a variações bruscas associadas a eventos políticos, sociais ou económicos. É importante também ter em mente que isto é um investimento que deve ser olhado a longo prazo. Fazendo uma análise histórica dos últimos 100 anos em determinados índices, vemos que a taxa expectável de retorno é de 7% ao ano. Mas, no entanto, isso não significa que o seu saldo vá crescer de 7% ano após ano. Não. Você tem que estar preparado para ver oscilações de 20% como quebras de 40%. O importante é saber que é uma aposta a longo prazo, você sabe o que está a fazer e não vender por impulso assim que o mercado reage negativamente. Vejamos agora os títulos do Tesouro dos Estados Unidos a 20 anos, Distributing também. Se formos aqui ao website, na informação vemos atualizada que o índice está em desvalorização cerca de 16%. Mas, se tivéssemos investido há coisa do mês, teríamos acesso a este documento disponibilizado pela própria corretora que mostra que o índice está, a performance do índice no último ano é 18%, o que é totalmente contrário ao que está a acontecer. Como é que vocês se veem a reagir? Iriam analisar a informação dada neste documento, sabendo que, é óbvio, a informação do passado não reflete a performance do futuro, mas sabem como é que o índice se comporta em termos históricos, o que tem algum peso, ou ao verem o valor a crescer desta forma, iriam vender. Ficou bem patente que você não pode investir em ETFs se não tiver
preparado para estas variações do mercado. Se você conseguir controlar a expectativa que tem e interiorizar isto, você vai conseguir retirar dividendos deste investimento. Você também pode pensar que vai esperar até que o mercado caia para investir, o que é designado timing de market. Mas também aí já muita gente tentou e falhou. Há um ditado que diz: timing the market beats timing the market. E por alguma razão é. Eu sigo uma estratégia de investimentos regulares ao longo do tempo, o que me permite por vezes apanhar o mercado em alta ou em baixa. Se o mercado estiver em baixa, você tem de encarar como o mercado está em saldos e com o mesmo dinheiro você pode comprar mais desse produto. Eu não tenciono tocar neste investimento nos próximos 15, 20 ou até mesmo 30 anos, pois isto faz parte do meu plano de reforma. Como todos sabemos, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, os sistemas de saúde e de apoio social estão à beira do colapso e ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos se o sistema de pensões irá continuar a pagar a sua reforma. Portanto, nunca é tarde para começar a preparar o seu futuro. O que muita gente não sabe é que os ETFs são uma boa maneira de proteger o seu capital contra a inflação. Com uma taxa de retorno de investimento superior à inflação a todos os anos, salvo raríssimas exceções, o seu dinheiro não perde valor, ao contrário, se o deixar parado no banco. Agora é tempo de falar de um tópico menos sexy: impostos sobre rendimentos. Há que ter em conta que temos de pagar impostos sobre as mais-valias geradas pelos nossos investimentos. Em Portugal, regra geral, o imposto é de 28%. De qualquer forma, aconselho a falarem com um especialista. Podemos dizer que existem dois tipos de ETFs, os accumulating e os distributing. Os accumulating têm a vantagem que todos os dividendos pagos pelo seu investimento são reinvestidos automaticamente no seu capital. E como tal, não precisa de declarar essa mais-valia ao Estado. Se por acaso preferir o impacto psicológico que receber dividendos do seu investimento dá a cada 3 ou 4 meses, então os distributing são para si. De seguida mostro-lhes aqui uma tabela que resume muito bem o que falamos anteriormente. Nesta tabela tento resumir as vantagens e desvantagens de um e outro ETF. ETF de acumulação, por outro lado, são mais eficientes a nível fiscal, pois o dinheiro que vocês teriam de pagar em impostos ao longo dos anos fica e é reinvestido automaticamente, trabalhando para vocês e gerando ainda mais receitas ao longo do tempo. Dado que é reinvestido automaticamente, você não tem de se preocupar em escolher e alocar esses fundos. Isto é feito de forma automática. O lado negativo, dado que não recebe dividendos, pode ter um efeito psicológico, dado que não vê um rendimento passivo a não ser que venda o seu investimento, como por exemplo quando se reformar. Com os ETFs de distribuição pode ter um efeito positivo a nível psicológico, pois estamos a receber dividendos de uma forma constante. Também vemos um aumento constante de receitas sem vender, o que é um bom caso queiramos gastar esse dinheiro em outras coisas, principalmente se já estivermos reformados. Por outro lado, na maior parte dos países europeus, Portugal incluído, temos de pagar impostos por estas mais-valias geradas e caso queiramos reinvestir este valor, teremos de o fazer de forma manual. Depois desta tabela, espero que tenham percebido bem a diferença entre ETFs accumulating e distributing. Por favor, consultem um especialista para não terem problemas com a entidade fiscal do vosso país. Vamos agora para a parte que todos estamos à espera: encontrar o melhor ETF para investir. Para isto, eu gosto de usar o website justetf.com. Clicamos no ETF Screener, escrevemos aqui o que queremos encontrar, MSCI World. Podemos também procurar por aqui, pelos índices, como só queremos o World, queremos este em específico. Podem escolher Accumulating ou Distributing. Vou escolher Distributing para vos mostrar mais à frente o retorno. Tenham atenção ao tamanho do fundo. Escolham sempre fundos maiores. Vamos escolher estes dois. Também este aqui é o valor do custo de manutenção. Escolhemos também 0,15. Comparamos a seleção. Aqui vemos de uma forma rápida a performance do fundo em dado período. Vemos que o ano passado o Lixor teve uma melhor performance, nos últimos 5 anos 1% e desde que há memória 1% apenas, só é tudo muito parecido.
Vamos aqui ao Overview, tiramos este, por exemplo, clicamos aqui no Lixor e aqui podemos ver que é Distributing, os dividendos são distribuídos de forma anual e aqui, dividendos, podemos ver o quanto deu de dividendo por ação. De qual forma, vamos aqui ao outro anterior. Distributing e os dividendos são distribuídos de 4 em 4 meses. E aqui vemos os dividendos pagos a cada quadrimestre ao longo dos anos. No fundo, tem aqui os stickers onde podem identificar o fundo para fazer as vossas compras nas vossas plataformas. Quero aproveitar também para vos mostrar um dos meus favoritos e uma diferença que tenho que ter em conta a quando da escolha. Temos aqui o FTSE All World Accumulating e temos aqui o mesmo fundo, mas High Dividend. Vamos clicar aqui, vamos comparar os dois, vocês já vão ver o que vos quero mostrar. Para Chart Comparison, no último ano vemos que o High Yield Dividend tem uma performance muito inferior comparativamente ao ticket normal, embora sejam ambos accumulating. É por isso que eu não gosto deste tipo de fundos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que no fim deste vídeo tenham percebido ou tenham ficado a perceber um pouco melhor do que é um ETF, a importância de ter este tipo de produto no seu portfólio de investimento e também o melhor ETF que se adequa a si, baseado no seu perfil de investidor. Já agora, aproveito para dizer mais uma vez, se ainda não gostaram do vídeo, deixem aqui um like, subscrevam o canal para ajudarem a crescer e enviem este vídeo para algum amigo ou familiar que queira saber um pouco mais sobre este tópico ou que tencione investir em ETFs num futuro próximo. Quanto a mim, bons investimentos e até ao próximo vídeo.